Olá, bom dia. Hoje eu quero abordar um assunto que me diz respeito, que é o ser mulher. O que ser mulher significa na minha vida? O que ser mulher significa na sua vida? Se você é homem ou mulher, independente de gênero, o que ser mulher representa na sua vida? Quais foram os pontos de vista que você comprou a respeito desse assunto e que vem mantendo em existência para que você se relacione com esse aspecto, o feminino? Quais são as histórias que você escutou e que trazem esse repertório para sua vida? E que você vem operando segundo esse repertório inconscientemente sem se dar conta disso, sem perceber. Qual foi a história? Quais as histórias que você escutou a respeito do que é ser mulher? Isso é um assunto que me acompanha desde o nascimento. Tinha uma expectativa na família, na minha linhagem feminina. Tinham vários julgamentos e várias considerações a respeito do que ser mulher significa. Ser mulher é difícil, as mulheres têm menos condições que os homens. Ser mulher chega a ser algo vergonhoso. Da onde vem isso mesmo? Lembra da Eva? É aquela que desgraçou a humanidade, que perdeu o paraíso? Como seria contar a história de Eva de outro ponto de vista? Eva foi criada a partir de Adão, verdade? Foi Eva que fez com que a humanidade perdesse o paraíso e que cada ser gerado a partir de então fosse considerado um pecado, um erro. Quando você recebe uma criança recém-chegada ao mundo, você, sinceramente, você vê pecado ali? Você vê culpa? Aonde foi que a gente comprou que já nasce culpado, né? O pecado original. Você já nasce culpado e aí você tem que ser limpo, né? Tem que passar por um processo de perdão. Gente do céu! Vamos eliminar toda essa culpa que a gente vem carregando desde o nascimento, essa culpa ancestral. Como seria olhar para cada vida que chega nesse plano como um presente para a humanidade? Nós somos presentes para a humanidade, somos presentes para a criação. Nós somos pura potência, nós somos seres infinitos, criadores de realidade. Então, o convite é: quais são os outros pontos de vista que nós não costumamos a ter a respeito da feminilidade, do feminino, da criação, tudo que é inerente ao feminino. O feminino que concebe, o feminino que gera, o feminino que nutre, o feminino que dá a vida. Tem um cara que eu gosto muito de ler, que é o Humberto Maturana, e num dos livros dele ele conta sobre a sociedade matrística. Matrística não vem de matriarcado, vem de matriz. Sociedade matrística, segundo as pesquisas de Humberto Maturana e outros pesquisadores, era a sociedade onde todos os seres, animais, vegetais, minerais, todos os seres comungavam de uma vida orgânica. Tudo se conectava e havia respeito, e havia honra, e havia permissão, confiança.
em todas as relações. Homens e mulheres, não havia separação. Homens e mulheres eram sagrados. Todos os seres eram sagrados. E nessa época da sociedade matrística, as mulheres, elas chegavam a ser vistas como deidades, porque elas eram capazes de gerar a vida, de conceber novos seres. Uau! Que coisa mais linda! E os homens até então não tinham a noção de que também participavam do processo de procriação. E, enfim, a partir do momento que os homens percebem, quando eles mudam o hábito de vida de sociedades nômades para sociedades que se fixavam e começam a cercar espaços e começam a criar rebanhos, eles percebem que quando machos e fêmeas se juntavam, acontecia um aumento no rebanho. Então os homens começam a observar e perceber que, uau, elas não fazem isso sozinhas, elas fazem isso com a nossa ajuda. Que coisa incrível! Nós participamos do processo! E a partir desse momento, algo na consciência masculina muda e as relações começam a mudar. Então, são os primeiros lampejos do patriarcado. Esse legado que a gente vem vivendo e compactuando desde muito tempo. Os homens começam a separar os seus rebanhos, delimitar a propriedade e perceber que se eles escolherem as melhores fêmeas, eles terão melhores descendentes, os seus descendentes. E aí começam a restringir o acesso das mulheres a toda a liberdade que elas tinham, e elas passam a ser também propriedade. Nesse momento, as mulheres deixam de ser as deusas, as divinas, as divindades, criadoras, e passam a ser propriedade. E a relação com o mundo muda. Essa noção de poder, de controle, se estabelece. E aí toda a liberdade cai por água abaixo. Então as mulheres começam a ser propriedade, os filhos também são propriedade, levam o nome do pai, marcar, né, que esse rebanho é meu, e vão perpetuar o meu nome, a linhagem do masculino. E a partir desse momento, o feminino começa a se apagar. A gente perde essa capacidade de perceber que nós participamos e que nós somos criadoras de realidade, porque isso nos é negado. Mas tudo isso mora dentro de cada uma de nós, de cada mulher. E mesmo com todo esse controle, mesmo com essa sociedade que emerge, impedindo que nós fôssemos o que nós somos de fato, criadoras, nutridoras, nós nos mantivemos nesse papel. Porque lá no fundo, em essência, é isso que nós somos. E hoje, atualmente, é nítido o movimento que emerge, a primavera das mulheres, resgatando, retomando todo esse movimento, o empoderamento. E muitas mulheres que vieram antes de nós deixaram legados fantásticos. Eu adoro ler biografias, adoro biografias de homens, de mulheres, e tem mulheres incríveis, que não aceitaram isso como verdade. Maria Montessori, Frida Kahlo, Marilyn Monroe, todas elas brilharam muito, a despeito de tudo e de todos, a despeito de todo impedimento social
que elas enfrentaram, elas não se deixaram levar por essas mentiras. Por que eu chamo de mentiras? Tudo aquilo que tenta nos diminuir, tudo aquilo que nos faz menos do que nós somos, tudo aquilo que não reconhece a potência que nós somos, é uma mentira. E não só para as mulheres, para os homens também. Toda vez que você estiver comprando algo que te diminui, que te faz menos da potência que você realmente é uma mentira. E essa mentira só se mantém existente, só se mantém possível nessa realidade se a gente escolhe compactuar com a mentira. Então, que mentiras você vem se alinhando e concordando que mantém a sua condição de ser infinito limitada nesse mundo? Um ser infinito tem limitações? Um ser infinito não tem limitações. Um ser infinito pode tudo, pode criar tudo aquilo que desejar. Então, no caso dos seres que escolheram habitar um corpo feminino, quão verdadeiramente feminino tem sido o seu viver nesta vida, neste plano? Quanta honra e quanta glória você consegue reconhecer na sua existência feminina? Com quais histórias você vem se alinhando para honrar o feminino dentro de você? Quando eu era criança, eu queria ser, dentre muitas coisas que eu queria ser, uma delas era ser freira. Exatamente. Olhe bem para minha cara. Eu queria ser freira. E recentemente eu vim conversar com essa história de novo e a consciência disso veio, né? Por que uma criança de 7 anos de idade, mais ou menos nessa época que eu tive essa vontade, por que uma criança de 7 anos de idade escolhe ser freira? Que histórias eu estou comprando? E o que eu estou querendo entregar para o mundo fazendo essa escolha? Essa história não era minha. Eu estava comprando. Eu comprei provavelmente da minha avó, que deve ter comprado da mãe dela, porque a experiência delas com o feminino tinha sido muito abusiva. E a escolha por ser freira era algo que as mantinha protegidas dessa realidade. Mas isso não era a minha escolha. Eu estava só comprando algo de alguém. Imagina, Moá, freira. Não, né, gente? E eu percebi que a consciência do chamado para ser freira era essa possibilidade de conexão com o universo. E hoje eu trabalho com expansão de consciência, facilitando que as pessoas percebam, que as pessoas possam realmente se conectar com seu eu profundo e verdadeiro e ampliar, expandir essa conexão para criar junto com o universo. Então, de alguma forma, eu estou atendendo esse chamado dentro de mim. Só que não precisei vestir nem fazer votos e compromissos com a religião, por exemplo. De que maneiras eu posso manifestar esses meus dons e habilidades? Então, me perceber mulher hoje, honrando o feminino, olhando de outra maneira para a história de Eva, de Lilith, olhando com outros olhos, mudando o ponto de vista. Eu posso escolher o que para mim é mais potente, o que cria mais para minha realidade e o que cria mais para o mundo, o que cria mais para o reino de nós. Então o convite hoje é para que a gente visite esse lugar do ser mulher e perceba verdadeiramente o que é esse convite, o que foi essa escolha de ter vindo num corpo de mulher.
o que mais é possível criar a partir de todas as qualidades que isso é e representa. E como é que a gente pode ser contribuição como mulheres, como a gente pode ser contribuição para toda a humanidade e se conectar com o nosso útero, com nossa força divina, com a nossa força criadora, como na época matrística, por exemplo, e perceber que nós somos divinas, divas, maravilhosas, e que se alguém vier dizer que você é menos do que isso, faz cara de paisagem, reconecta e segue. Segue no seu compromisso com você. Você fez essa escolha e essa escolha ela foi feita para que fosse feita uma entrega grandiosa para o planeta. Então não deixa nunca ninguém dizer que você é menos do que divina e maravilhosa, incrível. Isso para os homens também. Todo homem tem uma porção feminina dentro de si. Como seria aceitar e reconhecer todo esse poder e entregar essa beleza, essa maravilha para o mundo? Então siga aí no convite de hoje para a reflexão do que é ser mulher. Quais são as histórias que a gente comprou a respeito disso? E que histórias a gente pode criar a partir da percepção da potência que é ser mulher. Bom dia para todos!